Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A segunda aula de instalações do sistema elétrico de potência. Antes da gente iniciar a nossa web aula ao vivo de hoje, vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E também do Senai das unidades, né? Interligadas aí. Essas orientações, elas são sobre comportamento, né, ideal que a gente deve assumir aqui, no intuito da gente ter uma aula, né, nós termos aqui, ó, eu matando português, né, nós termos uma aula que é mais proveitosa, tá? Enquanto, né, eu respeitando o momento da pergunta de vocês e vocês respeitando o momento aqui das informações aqui, a gente poder interagir, levantando a mão, né, prestando atenção, não abrindo várias abas, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui e depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pessoal, na aula passada aqui, ó, vamos fazer um retrospecto aqui. A gente, né, na primeira aula a gente falou sobre o fórum, tá? O fórum de discussão 1, a introdução ao sistema elétrico potência. Na segunda, que foi a aula passada, nós falamos do segundo fórum, né? Até mostrei a opção, né, que você pode trabalhar com a ANEEL, né, ou empresas terceirizadas que participam dos pregões eletrônicos aí, ou seja, essa atividade foi projetada justamente para desenvolver esse lado analítico, né, para você poder apresentar não só no seu trabalho, mas para o cliente, né, de forma que ele possa entender, né, de maneira clara ali o conteúdo, o que que vai acontecer ali, né? É uma linha de transmissão, é uma geradora de energia, né? Daí a partir dessas informações, o cliente vai fazer o lance, né? Então, é importantíssimo você saber ali, né, analisar principalmente a sua área, né, vender o seu peixe aí para que, para que os potenciais clientes aí se interessem pelo produto, que no caso aqui, né, ou é uma linha de transmissão, ou é uma subestação, aí depende, né? Até mesmo você como consultor, né, na hora que está fazendo lá o pregão eletrônico para você entender, né, se aquele empreendimento ele é vantajoso, tá? Daí eu pedi aqui já para monitor aqui, ó. Esse videozinho aqui, ele é o exemplo do passeio virtual, tá? Lá na subestação.
Por isso que esse vídeo aqui, ó, inclusive, eu já taguei ele aqui, ó, como atividade um SAP 1, para a gente já ir direto, tá, nele. E temos o material complementar da atividade um, ó, que essa norma aqui é uma norma antiga, mas ela tem informações aqui interessantes. A gente pode até olhar qual norma que se aplica no caso da Equatorial, né? Atualizando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar lá, depois a gente volta aqui. Eu acho que esse vídeo, ele tá por aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Passeio virtual. Vou até deixar ele, vou deixar ele aqui já de prontidão, tá? Então, ó, a atividade um da SAP 1, tá? O material tá nessa pasta aqui, lá na aba Situação de Aprendizagem, tá? A folha da atividade, onde você vai fazer a inspeção visual, dependendo até a inspeção por ensaio dessa subestação aqui, né, para você aprovar ou, né, ranquear aí as não conformidades, para aí sim, né, você ou fazer a exigência para a empresa fazer isso, ou até mesmo você identificar para você corrigir, tá? Dependendo aí do contrato. Então, ó, vamos baixar aqui a descrição, a SAP aqui, e vamos baixar a folha. Eu estou baixando aqui os arquivos individualmente, dependendo do tamanho aqui. A gente já tinha criado, né? Lá do fórum de discussão, nossa pastinha aqui. Eu vou deixar aqui a TV1, SAP1, para ficar até mais fácil da gente identificar, né? A TV, o acrônimo de atividade 1, SAP1, tá? Aí já, como se diz, é automático, a gente já identifica sem maiores problemas. Agora, voltando lá para a pasta aqui, eu vou pôr aqui na aba vídeo aula, que o vídeo eu deixei para eu lembrar de mostrar a referência aqui. Esse vídeo aqui é esse, tá? A monitor já colocou aqui para vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui a descrição. Só tirar a marcação do parágrafo. Eu sempre deixo aqui que eu gosto de ordenar os arquivos com ele. E agora a folha de atividade. Vocês estão vendo que tem um checklist aqui. Esse checklist é justamente para você fazer inspeção visual. A gente até já comentou quando a gente iniciou lá o C de instalações elétricas prediais, né? Lembra que eu falei que o C era o C propriamente dito aí de um curso de eletrotécnica, de um curso de engenharia elétrica, né? Que aí você já começaria a aplicar os princípios que você aprendeu, né? Que você estudou lá no módulo básico, tá? Então, vamos lançar a mão da inspeção visual e da inspeção por ensaio. A visual, por exemplo, um curto-circuito é fácil da gente identificar, porque a gente vê né, se houve o curto-circuito, nós identificamos ali barramento derretido, torcido, proteção do cabo derretida ali, né? Se houve sobrecarga, já não é possível com uma inspeção visual simples, né?
Às vezes esse problema está escondido ali, né? A sobrecarga ela vai acontecendo gradualmente, né? Ela não acontece de uma vez aí, né? Você vai acrescentando circuitos para que circuitos também, mas máquinas, né, ligadas àquele circuito monofásico, bi ou trifásico. E daí, quando você pensa que não, você já acrescentou aí, sei lá, 40 mil volt-ampere de potência ativa, e sendo que esse quadro, tô chutando aqui, tá? Vamos supor que ele suporta 60 mil. E aí, além dos 60 mil que ele já estava lotado, você ainda coloca 40 mil, né? Vai dar uma sobrecarga aí, mas esses 40 mil não é do dia para a noite, você coloca 5 mil aqui, mais 2 mil ali, quando você vê já ultrapassou 40 mil e aí os barramentos estão quentes, né? Visualmente não dá para você perceber, então você tem que fazer uma inspeção por ensaio, né? Você tem que pôr o termovisor, por exemplo, que a gente viu lá vou até pegar o. Quer dizer, a gente ainda vai ver, mas é bom a gente já ter essa noção. Realmente eu não mostrei. Por exemplo, aqui, ó, o termovisor, ele é um exemplo de inspeção por ensaio. Você utiliza o equipamento e ele está mostrando, né, o perigo invisível aqui, que é a sobrecarga nesses dois circuitos aqui, ó. Na verdade, aí tem um fio aqui, ó, esse primeiro aqui. Você vê que a cor está bem escura, mais próximo do azul aqui, né? E aqui não, ó, ele está bem um claro incandescente, só que né, a, a visão térmica aqui, né, está demonstrando que tem sobrecarga, né? Então é necessário verificar, tá? Então, o problema em questão aqui, ele está dizendo que é necessário fazer a energização de uma subestação de força aí após um desligamento por defeito, tá? Que tipo de defeito é esse, né? Pode ter sido uma sobrecarga, pode ter sido um cliente que deu partida em um motor. Eu tô chutando, viu? Vai que esse motor, sei lá, tem 120 cavalos aí, 120 CV, e daí ele simplesmente deu a louca no Chapeuzinho Vermelho. E ele pegou e deu partida aí a seco aí, sem pegar uma soft starter, por exemplo, ou sem fazer um estrela triângulo ali, né? Mesmo que deu um solavanco ali, ele na tora deu a partida. Com certeza essa corrente ela atingiu aí facilmente, né? 8 vezes o nominal aí. O que que aconteceu? Deu sobrecarga aí na rede, né? Ele entende como um curto-circuito, na verdade, que a corrente vai muito alta aí, e as proteções, não só lá da empresa, mas as proteções no entorno, no circuito que alimenta aquela empresa, elas atuaram e daí deu queda de energia, né? Aí, após um defeito. Ainda não sabemos que defeito pode ser esse. Então, o técnico responsável para realizar a manutenção não estava presente. Madison, técnico em eletrotécnica, era pouco habilidoso nesse tipo de manutenção. Então, provavelmente ele estava iniciando aí, né, no trabalho. Provavelmente ele se formou há pouco tempo. Mesmo que se formar há pouco tempo, se você fez um estágio, você tem até uma certa experiência, né? O duro é você passar o curso inteiro, você não procurar um estágio, algum serviço na área, já para você entender quais que são os problemas mais comuns que acontecem na sua área aí do eletrotécnico aí. O eletrotécnico basicamente ele lida com tudo que o eletricista predial, industrial, de redes,
distribuição linha viva, Leda, basicamente, tá? Só que de uma forma mais aprofundada. Por isso que é um curso de qualificação, né? Por isso que o jargão lá do Conselho Regional dos Técnicos classifica, né, a engenharia e classifica os técnicos como uma qualificação, né? E ter uma certificação que é o diploma e o certificado de curso técnico ou certificado de engenharia elétrica, tá? Então ele era pouco habilidoso, deveria realizar esse serviço, né? Então eram 2 da manhã e tinham faltado energia na cidade toda. Então provavelmente é uma cidade aí pequena, porque houve um defeito na subestação que a alimenta. Como o técnico responsável está viajando, foi designado outro menos habilidoso, né? Então não era tão experiente quanto o anterior. O desafio de Madison era energizar a subestação e fazer energia voltar à cidade. Então, uma subestação de energia de uma cidade, diferente de uma indústria, tá? É uma subestação de potência. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse é o exemplo clássico de uma subestação, né, de potência. Se vocês observarem aqui, ó, nesse barramento, e é barramento mesmo, viu? Tem o cabo aqui, né? Ele é mais robusto, mas quando chega aqui é literalmente um cano mesmo. Ele chama, é um barramento cilíndrico, como se fosse um cano mesmo metálico, tá? Aproveitando o efeito skin, né? O efeito pele da corrente alternada, né? Que ela tende, quanto maior a frequência, no caso a frequência da rede elétrica aí para fornecimento de energia elétrica é de 60 Hz, então essa energia ela vai trafegar na superfície externa do barramento, na superfície externa de um cabo ou na superfície externa de um fio, né, que é apenas um condutor aí, tá? Então eles utilizam é, é, os portadores de carga que ficam na superfície externa do condutor. Aqui está vendo, ó, gigantesco aqui esse aqui é o primário do transformador de potência. Eu estou simulando que esse é o da cidade aqui, né? Então deve ser uma cidade pequena. Aqui nós temos a parede corta-fogo, a proteção, ela tá aqui na frente aqui, ó. Esse aqui é o primário, poderia ser de cabeça eu não lembro aqui não, mas pode ser uma linha de 500 ou uma linha de 700 aqui, tá? 700 kV, tá? Beleza. E peraí, ela entra na cidade por uma linha de transmissão, né? É igual o senhor mostrou, né, professor? Ali vem na geração, transmissão, aí chega em uma subestação de uma cidade aqui, né? A exemplo, esse transformador aqui, ó. Inclusive, ele tem a unidade aqui de armazenamento e tratamento, porque o armazenamento fica aqui, ó, no núcleo, né? O óleo mesmo, o óleo que isola, né? O objetivo principal dele é isolação, tá? Objetivo secundário além da isolação, é o resfriamento, tá? Por ondas de convecção aí do próprio óleo, né? O óleo ele aquece, vai subindo aqui, ó, passa por essas aletas naturalmente, né? Pelo processo de convecção. Depois o ar aqui, ó, vai atravessando essas placas aqui. Você tem coolers aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é cooler, né? Ventilador, basicamente aqui, né? Ele vai e resfria o óleo naturalmente, ele resfriando, ele vai descer e vai ficar nesse ciclo contínuo. Aquece, vem pelas aletas aqui, resfria no radiador aqui, volta, né, para o invólucro aqui e faz, né, essa troca de calor aí. Então, o objetivo primário é isolação, né,
evitando aí uma DDP, né, entre fases ou entre fase e uma estrutura, até mesmo a carcaça do próprio transformador de potência. E o objetivo secundário é, resfriamento, né, por ondas de convecção aí que passa pelo radiador, tá? Beleza, professor. Então, inclusive o vídeo aí, esse vídeo não é exatamente uma subestação de potência, não, tá? Ela é um pouco diferente aí, mas a gente vai adaptar para o que a gente precisa aqui, tá bom? Então, o Madison estava sozinho e precisava reenergizar a subestação de potência aqui, né? Tem dois jeitos de você reenergizar. Ela automático, né, por comando, e você pode energizar ela de forma manual. Tem uma chave aí que você tem uma mola ali, né? E aí você literalmente gira essa mola ali na subestação. Ela fica numa estrutura bem semelhante a essa daqui, ó. Isso aqui é o para-raio de linha de transmissão, tá? É o que seria análogo ao para-raio de rede. Aí essa chave é semelhante a esse poste aqui, né? E aí embaixo, a diferença é que embaixo fica uma caixa, parecendo caixa aí de partida de motor, né? Caixa de distribuição. E aí dentro ali, né, geralmente fica um acesso ali à manivela, tá? Você vai acoplar a manivela e vai fazer a energização, no caso, não é energia elétrica, não, tá? Primeiro você vai carregar a mola ali, né? Você vai dar, você vai acumular força elástica ali na mola para ela poder fazer o fechamento aqui do circuito da subestação, tá? É porque eu não tenho uma aqui, deixa eu ver, vamos encontrar aqui na internet com uma, pra vocês verem como é. De potência, tá? É importante você colocar essa descrição aqui. Pegar uma imagem que aí fica mais, né? E detalhe, essa chave aqui, ela faz parte do disjuntor de alta tensão ou extra alta tensão, tá? No caso dessa foto aqui, esse frame aqui, ele não tá mostrando direitinho aqui não, mas é o é a chave seccionadora aqui do disjuntor de alta tensão, ó, tá vendo aqui, ó, do 72,5 kV. Essa aqui tá a foto melhorzinha que a gente tem aqui. Esse mesmo princípio é aplicado, tá, para disjuntores de média tensão, de subestação, tá? Então você vai energizar a mola com energia elástica ali, né? Força elástica, né? A mola vai se comprimir, você vai girando, 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 até ela soltar e aí fazer um impulso para seccionar o circuito, tá? Essa é a forma manual e também tem a forma, né, por telecomando. Ok, professor. Então, de posse do manual de operação, né, da subestação, ou seja, da referida chave aí, né, que eu estou falando,
da seccionadora para energizar e desenergizar ali o disjuntor de alta tensão, tá? E com orientação do gerente regional através do telefone aqui, foram seguidos todos os passos para colocar a subestação em operação. O estresse de Madison era visível, né? Obviamente, né? Provavelmente ele estava fazendo isso pela primeira vez. E o gerente regional tentava acalmá-lo a fim de que se pudesse, né, obter um sucesso, né, na reenergização dessa subestação, né, visto que é uma subestação única para essa cidade, né, provavelmente uma cidade aí pequena, né, poucos habitantes aí. Para resolver esse problema, Madison terá que aplicar os conhecimentos que ele aprendeu lá no eletrotécnico, tá? Então, analisar e interpretar diagramas e parâmetros elétricos de uma subestação, tá? Para a gente fomentar essa análise, esses parâmetros aqui, né? A gente está utilizando esse vídeo aqui. É o vídeo, inclusive, que está aqui, ó, carregado, ó. Você der o play aqui, ó, no navegador, tá vendo, ó? Esse mesmo videozinho aqui, tá? Por isso que eu coloquei a tag aqui, atividade 1, SAP 1, para você não se confundir. E agora que a inspeção visual, né? É assim, eu sei que essa subestação aqui, eu já vou falar logo aqui. Você está percebendo que, ó, aqui entra. Eu vou até desenhar nessa foto aqui, que aí vai ficar até mais fácil para gente. Deixa eu ver aqui se tem como eu editá-la aqui. Isso aqui é de transformador, depois a gente vê isso aqui. Não, eu vou usar o. Aqui, ó. Como eu não consegui usar aqui o editor aqui da própria foto, eu vou utilizar isso aqui, ó. Vamos supor, ó, isso aqui é o primário do transformador, tá? Então, pelo primário, tá vindo a tensão de linha aqui, né? Tensão de linha. Quando eu falo tensão de linha, é entre duas fases, tá? Vou chutar aqui, 500 kV. Então, tá entrando aqui, né? Óbvio que como é de linha, é entre duas fases, né? Vamos supor, fase A e B e C aqui, né? Entre a B e a C, né? Esse é o padrão. A gente sempre fala a tensão de linha, né? Quer saber a tensão trifásica? Multiplica por raiz de 3, a gente vai ter a tensão entre as três fases aqui. E aí, como é um sistema de transporte para fins de fornecimento de energia para a cidade, ele está ligado em triângulo, tá? Por quê? Porque não tem a necessidade de ligar esse circuito monofásico, tá? Ou bifásico, porque ele só está transportando essa quantidade massiva de energia aqui, né? Então eu não vou ligar uma lâmpada numa linha de 500 kV. Há gente que fez isso e se deu mal, tá? E aqui, ó, se você perceber aqui, tem umas buchas menores. Essas buchas menores aqui, elas saem da subestação, igual eu mostrei para vocês lá no Google Maps. Lembra que eu mostrei na aula passada a subestação aqui, setor aeroporto, tá? Então tem uma saída, né, para fora da subestação aqui, uma saída 13,8 ou 34,5 kV. Então, do mesmo jeito.
tensão A, B e C, né? Fases A, B e C. Tensão de linha aqui é o famoso 13,8 kV. E também ela está em triângulo, tá? Essa tensão que é chamada de aqui é alta tensão, tá? Aqui é AT e aqui, ó, está saindo MT, média tensão, tá? A, B e C, tensão de linha, vou até desenhar aqui que aí vocês visualizam, hein? 13,8. E daqui ela vai para um poste semelhante a esse, ou aéreo do jeito que está aqui, ou então subterrâneo, tá? E aí, chegando nesse poste, ela vai alimentando, por exemplo, um transformador que fica aqui na rua, e esse transformador vai receber o 13,8 ainda em triângulo e vai energizar a bobina do secundário dele aqui, a X0, aí tem a X0, X1, X2 e X3 aqui. A X1, a X3 é fase A, B e C, só que baixa tensão. Aí daqui é que essa ligação ela vai estar em estrela, na configuração estrela. Quer dizer, professor, que a configuração estrela, né? Eu tenho a opção de ligar clientes monofásico, clientes entre duas fases, né? A, B, A e B, por exemplo, ou então A, B e C, o motor trifásico de uma indústria, tá? E majoritariamente saindo aqui do transformador, que ele vai ser dividido, a gente vai ver melhor isso lá em projetos do sistema elétrico de potência, né? Nós vamos ver mais aprofundado aqui o projeto de rede de distribuição, né? Ele é distribuído, esses transformadores aqui, né? Com o intuito de distribuir para as residências, né? Direto do secundário aqui, tá? Direto do secundário dele para energizar as residências aí, por exemplo, dessa cidade pequena aí do Madison aí, né, do técnico. E aí ele tem que energizar essa subestação, não é essa daqui não. Porque essa subestação aqui, ó, por exemplo, essa 13,8 aqui, ó, ela tá vindo aqui, ó, 13,8, né? Padrão 13,8. Entra 13,8 aqui em triângulo. E aqui na subestação, nos transformadores que tem aqui dentro, ou um ou dois, geralmente a brigada tem mais de um transformador. Às vezes tem um de 300 kVA aqui, de potência. Aqui é tensão, tá? 3,8 kV. E aqui já é potência que ele pode gerar, tá? Que ele pode alimentar essa carga elétrica, tá? Quando eu falo alimentar cargas elétricas, alimentar equipamentos aí, diretamente, ou no mono, ou no bi, ou no trifásico. Mas basicamente é monofásico, pelo menos aqui equatorial, né? É monofásico que predomina e trifásico. Bifásico, aqui pelo menos, quando é padrão 220/380, só predomina o mono e o trifásico, tá? Então, vamos supor que tem um de 300 aqui e tem um de 500, ou seja, eu tenho num total de 800 kVA, que inclusive, né, eu já comentei lá em instalação predial que você, eletrotécnico, tem esse limite aqui que você pode assinar a, o, o termo de responsabilidade técnica desse projeto. Você pode assinar também a execução, ou seja, a montagem. Você pode assinar a manutenção, tá? Uma RT de manutenção e por aí vai, tá? Treinamento do pessoal
opera essa subestação, você também pode assinar, né? Desde que ela seja até 800 kVA, show de bola. Então, o vídeo que nós temos aqui é uma subestação, como se fosse uma subestação de uma indústria aqui, tá? Mesmo sendo de uma cidade pequena, a energia ela vai chegar ou a 500, ou a 250 kV, ou a 69 kV, por exemplo. Geralmente é assim. Ela vem de uma linha de transmissão ou de uma linha de subtransmissão, né? Um valor menor ali, a exemplo 69 kV, e daí ela sai do secundário dela 13,8, aí que vai alimentando. Clientes residenciais direto da baixa tensão, igual mostrei aqui. Clientes industriais, quando tem demanda própria, né? Quando não, né? Todos os industriais têm, né? É porque eu ia falar do comércio. Aí, comércio, quando tem demanda própria, ele tem um transformador, né? Ou seja, uma subestação própria aí. Beleza, professor. Agora vamos fazer a inspeção, né? Visual. Deixa eu apagar tudo de uma vez aqui. Agora, entendido aqui, né? Esse tour é como se fosse essa subestação aqui, tá bom? Aí de conta que é a linha de transmissão que tá chegando aqui, ó. A 69 kV, por exemplo, ou 500. Tá vendo aqui, ó? Até o próprio vídeo aqui, né? Que eu peguei como referência aqui, ó. Ele fala esses padrões de tensão. Tudo isso aqui é da média tensão, tá? Até 34,5 kV é média tensão, tá vendo? Ó, padrões de 11,4, 13,8, que é o mais utilizado aqui, 22, isso tudo é tensão de linha, tá? Tensão entre duas fases. Todo padrão que é apresentado único aqui, né? Isso nessa ordem de tensão, né? Na ordem de kilovolt aqui, é a tensão de linha, tensão entre duas fases. Você dividindo aí por raiz de 3, você vai chegar na tensão, né, monofásica dessa tensão de linha aqui, ou multiplicando por raiz de 3, você vai chegar na tensão trifásica dessa linha aqui, tá? Então, chegou aqui, ó. E o interessante aqui, ó, é que você pega o seu material aqui, ó, e vai fazendo o checklist aqui, ó, tá? Pra gente não perder aqui o fio da meada aqui, eu já deixei uma análise aqui pronta. E eu vou até pegar o material extra aqui que eu forneci para vocês. Então, ó, tá vendo essas perguntas aqui, ó? Se você conseguir, vamos lá. Ó, aí tá mostrando a entrada, né? Aí o padrão, se fosse a subestação lá que pega energia da linha de transmissão, estaria falando aqui, né? Sei lá, 230 kV, por exemplo. Essa múfula aqui é um isolador. A múfula isso aqui, tá vendo que ele está atravessando a parede? Isso daqui não é porque é um desenho 3D, não. E, na verdade, a múfula, ela atravessa a parede mesmo. Ela atravessa a parede aqui da subestação, tá? E do outro lado ela se conecta diretamente com o barramento de energia que vai passar primeiro pelo disjuntor de média tensão, depois vai para o transformador, alimentar o primário deles aqui, tá? E você está vendo isso aqui que parece um isolador aqui embaixo? É o para-raio de média tensão aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a subestação está eletricamente aterrada? Tá, ó.
O para-raio tá aqui. Inclusive, ó, ele tá, né, tem aqui a descida e aí ele dá a volta aqui em torno aqui em conformidade com um projeto, né, de aterramento aqui, ó, exemplo. Eu peguei essa subestação aqui, ó, a vista lateral aqui, ó, é o mesmo desenho aqui, você está vendo? Ó, a múrfula aqui entrando na subestação, o para-raio de redes aqui, ó, o 13.8. Tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? Ela tá indo para o chão aqui, igualzinho aqui. E geralmente você tem uma caixa de inspeção em alguns pontos aqui no entorno da malha, ó. Deixa eu ver aqui, uma vista superior, ó. Tá vendo a vista superior aqui, ó? Ó, o tracejado, ele tá literalmente formando uma malha em volta da subestação aqui. Geralmente você tem pelo menos uma, né? Às vezes, dependendo do tamanho da subestação, você tem mais aqui. Quando é uma subestação de potência, você ainda tem geralmente não é grama aqui não, tá? É terra e você tem brita aqui, ó. E esses eletrodos, eles ficam ali bem abaixo, ali mais ou menos 50 centímetros de brita ali, abaixo ali da brita, tá? Então, o aterramento. E nisso você vai fazendo o checklist, né? Inspeção visual aqui. Tem sinalização de advertência? Tem, ó, aqui, ó, sinalizações, sim. A presença de água? Não, né? No caso, essa aqui é uma subestação abrigada, não tem, né? Ah, mas vai que lá dentro tá molhado. Então, na hora que você entrar aqui, né? No espaço aqui confinado, na área em que você pode entrar aqui, né? Para fora da gaiola de Faraday, você faz essa inspeção e essa verificação, tá? Há risco de incêndio? Se sim, né? Você coloca o porquê. Se não, inclusive, você tem que verificar. Eu coloquei sim, né? Mas é porque eu estava ministrando uma aula aqui nessa semana para a turma. Deixa eu só alterar aqui. Aí não, né? Utilização de EPIs, né? Tem um espaço. Quando você entra aqui na subestação, ó, vamos indo aqui. Ó, ela é de 500 kVA, tá? Eu lembro que ela tem dois transformadores aqui, tá? Então, provavelmente, cada um desses é de 225. Na verdade, 225, então daria 550, né? Então, é como se fosse 200, né? É o 225. Inclusive, é o padrão, né? Você tem 75, 112,5, depois você tem o de 150, de 225, 300 e o de 500. Qualquer tensão acima dessa, né, um transformador único, você tem que pedir para projetar ele, tá? Ele não tem na AGEL, ou na Eletroenergia, ou na Transol, tá? Você tem que mandar literalmente fazer. Os da Mabel aí, né, que é a PepsiCo, né? Eles são de 1.000 e eles foram todos projetados aí, né? Não, você não tinha deles prontos, não. Geralmente tem um espaço aqui dentro da subestação aqui, ó. Geralmente ele fica nessa parede aqui, ó, do lado de dentro aqui, né? Guardado os EPIs para você chegar na subestação, colocar os EPIs que são necessários e aí poder fazer o restante da inspeção aqui, né? E aí você vai falar o estado geral dos equipamentos. O ideal é ele estar entre muito bom, ótimo, tá? Se precisar de atenção, você vai colocar aqui no relatório, tá? Isso aqui são os transformadores de instrumento.
TC, ele serve para aferir, né, de forma aí direta, no lado da média tensão, né, a corrente. O TP, de forma indireta, né, no lado aí da média tensão, o potencial elétrico, né, a tensão elétrica. Você vai marcando aqui, ó. O estado do aterramento tá ok, né? Isso aqui, ó, os portões aqui, onde tem, aí você vê a parte de do aterramento aqui, ó, da acordoária que fica conectada com o aterramento aqui, que ele tá, né, diretamente aqui na alvenaria. Você tem que verificar se realmente está interconectado tudo, tá? Com a gaiola de Faraday. Que mais aqui, ó? Verificação do mecanismo de fechamento do disjuntor. Aí no caso, ó, geralmente esse aqui seria o disjuntor de média tensão, tá? De média tensão, ele é semelhante, tá? Do lado aí da média, ele é semelhante ao mecanismo do que eu comentei com vocês aí no início da aula, que é o disjuntor de a chave seccionadora, tá? Que está junto do conjunto, ela integra o conjunto. Você tem uma chave seccionadora, você tem a manivela lá, né, com a mola ali para você fazer a energização dessa mola, né, energia elástica ali, né, acumular. Ela é isolada a óleo também, assim como um transformador, tá? Na verdade, se você não prestar atenção, ela parece de longe, assim, ela parece um transformador. Vou pegar aqui mostrar aqui para vocês. Só achar aqui, galera. A gente está em um projeto industrial aqui. Eu não estou achando aqui. Vamos seguir aqui, já que eu mostro aqui para vocês. É, Estado do aterramento, né? Verificação do mecanismo do disjuntor aqui, se ele está ok. Checagem da chave seccionadora, igual eu mostrei a foto lá, né? Que lá na subestação mesmo ali, né? Parece o para-raio de redes. Aquela estrutura que eu mostrei aqui, ó. Essa daqui, né? Verificação da mola solenoide, que é no caso essa daí, ó. Sistema de fixação do disjuntor, estado geral da proteção do disjuntor, estado geral dos cabos, tá? A qualidade, né, de atuação, é verificar se há problemas no mecanismo de abertura e fechamento, né, que no caso é a mola, né? Checar se a fiação, né, entre o relé e as bobinas de abertura e fechamento estão ok, né? E aqui na parte de relatório técnico, deixei aqui para vocês o exemplo aqui, ó. Ah, já tá. Só um minutinho.
Ah, era esse mesmo, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Era isso que eu tava procurando aqui, ó, e não tava achando. Ó, isso aqui é o disjuntor de média tensão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a alavanca aqui. Esse é o da subestação, né, de média aqui. Ele já fica dentro da subestação, no caso aqui, esse, né? Já o outro, vocês viram aqui, ó, que ele fica a céu aberto aqui, ó, o de potência mesmo. Esse daqui é de cliente aqui, tá? Aí tem que ver o estado do mecanismo, como é que ele tá? Tá vendo que ele parece um transformador. Ó, tem o TP aqui. Isso aqui eu tirei foto lá de baixo, lá do. Ó, isso aqui tá ótima. Essa aqui é a alavanca, ó, que abre a chave seccionadora. Depois que você ativa essa mola aqui, ó, tem essa alavanca aqui, né? Para você desligar a média tensão, né, pelo disjuntor aqui, aí é que você vem nessa alavanca aqui, ó, e abre. Se você não desligar esse disjuntor de média tensão e inventar de vir nessa alavanca aqui, moço, vai dar um arco elétrico monstro aqui, tá bom? E aqui, ó, você vai fazer um resumo, ó, separar os diagramas unifilares, por exemplo. Tem o procedimento aqui, né? Que é o procedimento, ele inclusive está aqui em cima aqui, ó. Faz as verificações aqui, você vai colocando o passo a passo aqui, ó. Os equipamentos são os transformadores, tá? O método aqui, ó, inspeção visual dos equipamentos, medições elétricas, se for no caso. No caso, como tem os instrumentos de medição, né, o TC, que vê a corrente, o TP, eles geralmente estão interligados a uma IHM. Aí nessa IHM você vê o status da tensão, da corrente, inclusive da potência ativa, potência reativa, né, e potência aparente. Depois você vai fazer um fechamento, a conclusão, falando que o estado da subestação estava ok e que a queda de energia foi por uma flutuação da rede aí, que acontece também. Pode ter sido um cliente que deu a partida, igual eu falei, deu a louca lá e deu a partida em uma máquina de 60 CV, sem pelo menos fazer uma estrela triângulo ali, né? Ou seja, ele sobrecarregou o sistema e ele foi para o sistema elétrico e sobrecarregou a subestação da cidade, né? Subestação de potência dela. Então é isso, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, gente.